Uma boa noite para todos vocês, né? Boa noite. Boa noite. Então, eu estava falando aqui, para quem chegou agora, que hoje é uma aula diferente, uma aula com certeza interessante, porque nós vamos ter 3 pessoas apresentando. A Grace vai fazer uma introdução, eu faço a introdução, o Fred vai fazer uma apresentação do assunto saúde e doença. Para quem não sabe, o Fred, ele é médico anestesista, né? Então, é muito interessante, ele vai colocar, inclusive, para a gente aqui algumas experiências que ele tem aí com relação à medicina e espiritismo. Isso é muito bom. E depois eu dou seguimento, ele vai falar um pouco sobre a fisicalidade, eu vou dar seguimento na parte da psique e do espírito, ou perispírito, tá? Que aí, no caso de doença, é mais do perispírito, mas é importante a gente falar também da questão espiritual como um todo, tá? E aí nós vamos começar de novo falando quem é que será o felizardo para fazer a prece. Hoje vai ser... Então, a Grace vai fazer a prece para a gente e vamos lá. Então, gente, hoje eu estou me colocando à disposição fazer a prece, né? Porque ela falou que hoje é um dia festivo e aproveitando para cumprimentar todas as mamães, né, pelo Dia das Mães de ontem, sobretudo a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos, hoje particularmente, com a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, e particularmente a nossa Mãe Santíssima, comemorando ainda, continuando as comemorações de ontem, do Dia das Mães, rogamos a nossa Mãe que abençoe a todas as mães do nosso planeta, nessa missão tão bonita da maternidade. Rogamos também, nesse momento, pedimos a todos vocês que nós possamos nos unir em coração e prece em favor de uma amiga que a Ana Maria pediu que nós fizéssemos prece por essas 2 amigas dela, uma que chama Beatriz de Lima, que está hospitalizada no Hospital Regional, no 6º andar, e também a sua irmã, que se chama... Esqueci o nome dela, gente. Deixa eu ver só. O nome dela é Lair de Lima. Então, vamos vibrar por essas 2 irmãs que estão passando por momentos difíceis dentro de um hospital, e todos nós possamos vibrar por uns segundos mentalmente, emitir vibrações de saúde, rogando à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que leve alentos, que leve fluidos salutares, que conduza as mãos de todos os médicos e enfermeiros que estão cuidando dessa irmã, não só dela, como todos os pacientes do hospital. Assim, caros amigos, mais uma vez, com nossos corações plenos de gratidão, nós pedimos permissão, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, para iniciar a aula dessa noite. Que assim seja, que os bons espíritos iluminem o Fred nas suas colocações e que traga um maior desconhecimento para todos nós e que possamos colocar em prática. Que assim seja. Ok. Então, hoje é 15/5, a gente vai começar a nossa aula, mas antes da gente entrar, e a Grace vai ler um texto para a gente muito interessante, vai fazer um comentário. Só lembrando a vocês que nós trabalhamos aqui nessa parte, né? Nós estamos falando da saúde e doença, né? Esse é o nosso tema, e nós trabalhamos com a questão do histórico. Falamos do histórico, explicamos por que nós estudamos o histórico, para a gente compreender. O histórico ele tem a finalidade da gente compreender no tempo, né, e num tempo, às vezes, bastante antigo até hoje, algumas coisas mais, assim, vamos dizer, mais pontuais que aconteceram no mundo, que levou o mundo a se movimentar em várias direções e, com isso, arrastou a questão da saúde, arrastou a questão da indústria farmacêutica nesse processo. E a gente falou dos processos do pêndulo. Quem não veio à aula, precisa ver lá a aula gravada para entender essa questão de pêndulo. A gente vai falar disso mais vezes, mas para o histórico, a gente pode trocar a palavra pêndulo por ciclos, que também funciona. Ciclos ou pêndulo ou ritmo, né? Um ritmo. E a gente compreendeu um pouco sobre isso.
Hoje a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte que fala dos 3 tesouros, está aqui, ó. Nós vamos para a segunda parte, os 3 tesouros e os 3 construtores. É isso que nós vamos falar hoje. Não sei se a gente acaba tudo hoje, mas de qualquer forma, hoje a gente vai ter agora uma introdução com a Grace, o Fred depois vai falar, depois eu vou falar, vamos ver como é que vai ser o nosso tempo aqui, tá? Então, antes da gente entrar no assunto de hoje, que é o segundo tema de saúde e doença, a Grace vai conversar com a gente um pouquinho. Bem, gente, eu trouxe esse texto aqui porque foi algo assim, muito interessante, um episódio que ocorreu semana passada comigo, e eu tive uma certa emoção e que me deixou assim, um pouco desconfortável. E isso foi numa quinta-feira, e à noite eu fui ao centro assistir a palestra. E chegando lá, a pessoa que estava na mesa, ali nas páginas, leu exatamente essa página, que se chama, uma página que é psicografada do livro Perdoa-lhes, do irmão José, e ela chama Profundezas. Então, diz o seguinte, olha, eu quis trazer porque eu penso que cabe para cada um de nós, para que nós possamos analisar as nossas atitudes, as nossas emoções no nosso dia a dia. Então, diz o seguinte, ó, o que te contraria revela o ponto frágil de tua personalidade. O que te irrita coloca à mostra o teu orgulho sob disfarce. O que te melindra traz à tona o sentimento que vive em tuas profundezas. O que te desequilibra diagnostica o teu grau de intemperança. O que te deprime te ensina sobre o que concentrar teu esforço de superação. O que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice e a indiferença. Quase sempre, o homem se assemelha às águas aparentemente tranquilas e cristalinas de um lago, bastando, porém, que algo lhe revolva as entranhas para que elas se turvem, indicando quanto carece ainda purificar-se. Então, gente, essa página, conforme eu falei com vocês, me chamou muita atenção diante das nossas emoções. Então, que a gente observa ali que ele coloca, começando do fim para o início, né? Ele fala que nós nos assemelhamos muito a um lago. Tem aquela água cristalina, paradinha, bonitinha. Mas qualquer coisinha que nos aconteça, que nos agasta, qualquer contrariedade, essa água se turva, se revolve ali e sobe toda aquela impurezas, né? Então, analisando cada frase ali, uma das frases que me chamou muita atenção é sobre aquela coisa que te incomoda, que te irrita, geralmente é o quê? É o seu orgulho ferido. E aí ele vai colocando várias questões que, se nós analisarmos, são mesmo, acontecem no nosso dia, as nossas reações, e se nós observarmos como até corriqueiro que ocorra situações como foram as colocadas na página. E chama atenção para que nós possamos estar mais atentos, que tenhamos humildade para reconhecer, né? Particularmente, no meu caso, foi uma situação que foi feito um comentário e eu, na hora, claro, mantive o verniz da educação, né? Não destratei nem nada, mas fiquei com aquilo remoendo dentro de mim. Quando eu li a página, eu falei o quê? Isso aí foi orgulho ferido. Orgulho de não aceitar que alguém tenha feito uma crítica a um trabalho meu. Então, de certa forma, foi muito bom eu ter feito essa análise, eu ter percebido e tive a oportunidade de me corrigir e estar mais atenta, né? Aquela coisa que nós falamos, quando nós reconhecemos as nossas sombras,
Quando nós aceitamos que temos as nossas sombras, é mais fácil de nós nos corrigirmos, né? Do que a gente continuar fingindo que nós somos bonzinhos, que é sempre o outro que é errado, né? Então, trouxe essa página, gostaria muito que vocês lessem como dever de casa antes de dormir, para meditar, e quando se virem em situações, em qualquer uma, que penso que pode ocorrer em qualquer um de nós, dessas frases que foram colocadas, que a gente lembre dessa página e que controle as nossas emoções. Que nós peçamos a ajuda sincera, a espiritualidade, que nos dê força para que nós possamos ter mais equilíbrio e que não sejamos só aquela água ali parada, bonitinha, tudo, mas se jogar uma pedrinha ali, levanta, além das ondas, levanta toda aquela sujeira que está ali por debaixo, né? Então é isso, gente. Trouxe para vocês, para dever de casa, hoje, antes de dormir, todo mundo ler e pensar. E se algo, eu espero que não aconteça com ninguém, mas se acontecer, que a gente lembre dessa página e se coloque em melhores condições de não nos deixarmos desenvolver pelas nossas, ainda, né, emoções negativas. Nós vamos, então, começar a apresentação. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, alguma coisa que eu preciso falar, e depois a gente vai passar para o Fred. Então, eu conversei com as pessoas, e algumas foram chegando depois, mas nesse processo que eu vou passar a apresentação e o Fred vai falar alguma coisa lá, eu vou precisar que as pessoas fechem os microfones e as câmeras, porque senão isso vai dar interferência. Que a gente fez uns testes aqui, a gente viu que dá interferência e enrosca lá a apresentação. Então, nós vamos fechando as câmeras. Aí eu vou fixar você, Fred, e vou me desfixar, mas eu fico aqui mudando. Então, eu vou começar a apresentar aqui, Fred, depois a gente entra com você, eu te aviso, tá? Aí você entra, a gente vai trocando a ideia para passar os slides, ok? Então, a gente estava falando, dentro da questão de saúde, a gente fez um histórico, e dentro desse histórico, nós encaixamos a questão da saúde. Como que a saúde se comportou? Porque você pode encaixar várias questões importantes. Você pode encaixar, por exemplo, a questão econômica, a questão política, né? A visão de mundo. Tem muitas coisas que você pode encaixar ali, mas a gente aqui está falando de saúde e doença, então a gente encaixou a saúde e doença, e a gente usou as palavras holística e mecanicista. Tá? Mecanicista, lá no iluminismo, um pouco antes do iluminismo, ali principalmente o Descartes e outros filósofos ali que participaram do processo de mudança, o pêndulo movimentando para outro lado, saiu do lado religioso, dogmático e absolutista dos reis, sai dali e vai para um outro lado muito forte, que é a questão do materialismo, onde prevaleceu algumas ideias com relação à questão da espiritualidade da matéria. Prevaleceu a ideia do Descartes, que dizia espírito é uma coisa, matéria é outra, tem que tratar separado, né? E aí tratar separado significa que nós vamos tratar o mundo, né, como se fosse órgãos específicos, o universo e o corpo humano também. Então você trata de especificidades. Então aí a visão mecanicista perdura ainda até hoje, com algumas exceções que estão aí iniciando um processo, voltando para o holístico, vamos falar assim, ou outro nome que seja. E a gente trouxe aqui muito rapidamente a visão holística e orgânica, que é da escola de Mileto, lá do passado, né? Então, eles diziam que tinha que ver a natureza, a essência das coisas, que todos os seres são dotados de vida, espiritualidade, flexibilidade. Então, era uma questão de flexibilidade para observar as pessoas no seu contexto, no seu ambiente, o humor, né? Aí entra a questão dos humores, né? Que a gente fala aí do Galeno e outros mais, e é mais ou menos um por todos e todos por um, ou seja, uma coisa de mais fraternidade entre as pessoas. As doenças seriam resultado do desequilíbrio,
entre os denominados humores, que é o que eu falei, né? O sangue, a fleuma, estado de espírito, a bilis amarela e a bilis negra. Então, todo esse processo eram processos que olhavam para o ser humano não como um problema específico num órgão, mas tinha outras coisas que envolviam aquela questão. Então, isso foi um caso que ligou um pouco a questão física com o psicológico, com o humor, com o estado de espírito, o ambiente em que se vivia. O próprio Hipócrates falava muito sobre a questão do corpo curar o corpo e que o médico tinha que analisar não só o corpo, o ser que estava ali, mas em que ambiente ele vivia, como que era a sua relação. Então, o médico deveria cuidar para restabelecer o seu equilíbrio quantitativo, que é Hipócrates. Tales de Mileto dizia, todas as coisas estão repletas de deuses, ou seja, todas as coisas têm alguma espiritualidade envolvida, não é só a questão física. Anaximandro de Éfeso dizia que todo o universo é uma espécie de organismo vivo, mantido por uma respiração cósmica. As visões monística e orgânica da escola de Mileto aproximavam muito das escolas orientais e indianas. Isso é interessante que você observa que alguns filósofos da Grécia, inclusive Platão, Pitágoras, mais antigos, mas alguns também mais modernos, fizeram visitas em outros locais, como, por exemplo, o Egito, isso era muito comum, e alguns até a Índia. Tinha algum envolvimento, mas não é só essa questão, porque você tem que entender assim, quando você tem algumas verdades ou alguns conceitos que são muito importantes para a humanidade, ele não vai aparecer só num lugar, ele vai aparecer em vários lugares. Aí lá no futuro, quando você estuda aqui, você fala, olha, essa escola aqui teve influência dessa aqui. Não é, pode ser, mas pode ser que não seja isso. Pode ser que essa escola e aquela escola encontraram algo que é verdadeiro em época diferente ou na mesma época. Isso é muito comum e isso faz parte da própria vida, da educação que a vida traz para o nosso mundo. E Heráclito de Éfeso acreditava no mundo em perpétua mudança. Tudo isso que eu estou lendo aqui, que é breves relatos, que tem muito mais do que isso, ele está escrito num livro que chama O Tal da Física, não sei se vocês conhecem, do Fritjof Capra. O Tal da Física. É um grande cientista e ele ficou um pouco de lado aí, ele é meio que expulso da parte científica por causa disso. O cara embarcou, né, numa questão mais profunda. Esse livro é muito interessante, tem algumas coisas meio difíceis de entender, mas tem muita coisa fácil e muito bom. Quem quiser ler, eu acho que você encontra ele no Google ou em PDF. Eu acho que eu tenho ele físico, né? Eu tenho ele físico ou no meu Kindle. Mas você encontra e é interessante. É um grande cientista da época agora, é contemporâneo nosso, é um pouquinho antes, né? Mas ele, com a sua presença na ciência muito forte, considerado um grande, ele embarcou nesse processo de olhar a coisa de uma forma mais holística e tentando colocar uma coisa espiritual no processo. Aí a ciência ainda não é assim. Por mais que a gente escute, não, a ciência já admite o espírito, não é. Isso algumas pessoas envolvidas em processos de medicina, até alguns cientistas nos Estados Unidos que são religiosos e tal, mas eles estão numa luta extremamente interessante, mas, de fato, a ciência especificamente, não, ela não entrou aí ainda, né? Eu passei um vídeo, porque a gente dá aula de mediunidade e nós estamos num capítulo que é médios de efeitos físicos e inteligíveis. E eu passei um vídeo sobre uma questão de efeitos físicos de uma cidade em Londres, chamada School, o nome da cidade. School não é de escola, School é de S-C-O-L-E, onde teve, durante anos, cientistas renomados analisando fenômenos de efeitos físicos mediúnicos lá. E é um relato muito interessante. Mas vamos lá. E aí nós vimos essa questão holística que o Fritjof Capra fala e a visão mecanicista do Galileu, do Isaac Newton, do Descartes, né? Que leva, através do processo mecanicista, uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo da teoria de animais-máquina.
e de Boyer, O Mundo como um Mecanismo Autorizado. Quer dizer, todo um processo mais mecânico, mais de compartimento, onde não tem assim, são partes que trabalham em prol de alguma coisa. Então, Descartes colocava, ele era religioso, eu já li que ele era médico também, era filósofo, era matemático, quem não sabe dos eixos cartesianos, quer dizer, um cara, um fenômeno. E na medida do que ele podia, ele estava lutando contra um lado que o pêndulo tinha muito ido para um lado, ele estava lutando para puxar para o outro lado, na maneira da gente falar, ele acreditava no espírito, né, na alma, mas ele dizia que era coisa separada, você tinha que cuidar de forma diferente, de forma separada. Então, tudo explicado de forma científica, matemática, mecânica, e as doenças seriam uma especificidade apenas do corpo e de órgãos, né? Então, o Ocidente seguiu o quê? Seguiu a visão mecanicista. E aí começa o processo das revoluções industriais, da descoberta científica, dos remédios, e aí vai. E a gente tem um processo acontecendo aqui no mundo, começou mais ou menos em 1900, 1920, que é, de uma certa forma, é como se balançasse esse pêndulo que está subindo do lado materialista, nesse lado mecanicista, principalmente da saúde, que ele está abalando a estrutura da ciência, que é a questão da teoria da relatividade, que foi chocada com a física quântica. E a gente sabe, quem já leu, já viu alguma coisa, sabe que tem um processo de choque entre as duas, assim como a teoria da relatividade criou um certo choque com a visão newtoniana do mundo, porque apresentou a gravidade de forma diferente, né, como se fosse uma bacia, e a quântica, que mostra coisas que estão fora da imaginação do passado e do presente e até do futuro, né? Onde mostra situações onde, por exemplo, o elétron está aqui e não está mais, desapareceu. Então, tem muitas coisas a serem descobertas. Então, grandes cientistas aqui, como é o Heisenberg, que tem as teorias eu esqueci o nome, que são teorias da incerteza. Teoria da incerteza. Teoria da incerteza é mais ou menos assim. Você não tem certeza onde está o elétron. Você imagina, é só uma suposição. E isso traz o quê? Um abalo para a ciência que é positivo, porque isso vai mostrando coisas importantes, né? Coisas importantes que levam o ser a pensar na parte física como não, é mais energia. E além da energia, tem alguma coisa que vai por trás e não é explicável. Estou passando rápido, não é assunto de discussão nossa, é só para mostrar, assim, dar um relance do movimento que está acontecendo nesse século na ciência, que abala e que pode trazer uma visão diferente de mundo aqui para nós no futuro, né? Deixa eu ver aqui. Esse é o Niels Bohr. Niels Bohr é um ganhador de prêmio Nobel, é um cara. Está escrito aqui embaixo, eu não vou ler, mas ele é um dos grandes da física quântica, né? E ele tem alguns pensamentos dele que ele coloca aqui, que eu não vou ler, que depois vocês leem se vocês quiserem, tá? Muito bem. Chegamos aqui. Eu queria dar essa pequena introdução para mostrar como que a coisa está indo. O pêndulo está subindo, mas tem uns balançar aí. Então, nós falamos do histórico, contamos uma pequena história, e hoje nós vamos entrar, então, no segundo tópico, que é o tópico Os Três Tesouros e os Três Construtores. Depois desse, a gente vai falar da maior doença do mundo, e no final, o que interessa para nós é a cura, né? A cura. Então, a gente vai falar da cura também, e é muito interessante que vocês tenham visto os vídeos, né? E para esse vídeo, para a maior doença do mundo, tem um vídeo, a maior doença do mundo, nosso vídeo, mas tem aquele que eu passei para vocês, que é o culto ao materialismo. Sugiro que vocês vejam, quem não conseguiu ver, se tiver dificuldade, me avisa, eu tento achar uma outra versão, e assim a gente vai. Muito bem. Dentro os três tesouros, a gente vai colocar rapidamente que a gente chama de três mundos ou três tesouros, ou três dimensões. O nome não importa, mas são três. E que são esses três? Esses três são a filosofia espiritualista estuda, a teosofia estuda, o espiritismo estuda, e outras religiões dogmáticas também estuda, que é o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo psicológico. Às vezes junta o mundo físico com o psicológico, mas aqui no nosso caso eu acho que não é bom juntar, porque são coisas que impactam a questão de saúde de forma diferente, tá? Então, a gente sempre diz assim, são três dimensões.
o mundo espiritual, o mundo psicológico e o mundo físico. E todos esses três, eles precisam ser bem nutridos. Bem nutridos. Quando a gente fala de nutrição, a gente pensa em alimento. Quando a gente fala de alimento, a gente pensa em quê? Em comida sólida. Mas não é isso, tá? Também é. Mas nutrido aqui é uma coisa muito mais abrangente do que a gente imagina. Tá bom? Mas ela não é suficiente, a nutrição não é suficiente. Não é suficiente. O que é que precisa? Precisa estar harmonizada, ou seja, a nutrição do mundo físico, do mundo psicológico, do mundo espiritual, precisa haver a nutrição e harmonizada. Harmonizada você pode pensar, por exemplo, uma palavra de harmonia, de adequação, né, para esse processo funcionar bem. Ok? Então vamos lá. Existe um problema sério no mundo de muitas doenças, nós não vamos entrar no aspecto do karma, tá? Vamos deixar um pouquinho do lado, mas vamos dizer assim, a causa das doenças são as desordens que existem. O que desordem? A desordem é que você tem três mundos em você, que é o espiritual, o psicológico e o físico, e eles não falam a mesma língua. Eles falam línguas diferentes. Vamos falar assim, um está falando português, o outro está falando russo, o outro está falando inglês, e nenhum entende o outro. Né? Só para a gente ter uma ideia, assim, uma analogia. Mas eles falam, coisas diferentes. Enquanto o mundo físico e o psicológico, né, vamos falar, o mundo físico é impactado pela evolução e é pelo passado. Né? Se ele é impactado pela evolução, é pelo passado. E o nosso passado, no nosso nível que nós estamos, a gente vai imaginar primitivo, instinto, emocional sem controle, desequilíbrio, tudo isso. Esse é o impacto que existe no nosso mundo físico. O nosso psicológico recebe impacto do físico e ele tenta trabalhar com isso, mas ele está agarrado no mundo físico. O mundo espiritual para ele é como se dissesse assim, é um devir, né? É um devir, não é? Então, assim, é preciso haver um trabalho do ser para que esse mundo psicológico busque se ligar ao mundo espiritual. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Nós vivemos no mundo físico com o nosso psicológico voltado para o mundo físico. Então, os dois estão doentes porque não estão falando com o mundo espiritual. E quando você fala de mundo físico, você fala de quê? De tudo que você aprendeu daqui para trás. E tudo que você aprendeu daqui para trás são coisas do corpo. É o instinto, é a emoção, né? É todo esse processo. É o processo que você chegou até aqui. Mas se você chegou até aqui como um espírito da terceira ordem, perfeito, um espírito ainda com muitas dificuldades, então isso não serve. Precisa algo mais. Isso serve para suportar alguma coisa, mas não para o que nós precisamos como espírita e como crentes em Deus, em espírito, em um mundo espiritual e crentes que nós estamos em um processo de evolução. Isso é importante entender. Ou seja, o mundo psicológico é que faz a ligação com o mundo espiritual, né? E aí nós já falamos dos sete corpos, já explicamos a razão, aquele detalhe que nós vamos falar mais depois. Aqui, como a gente quer focar em saúde e doença, nós vamos pegar os três grandes mundos aqui para a gente trabalhar. Ok. O que é que nós temos? O andar de cima não consegue falar com o andar de baixo. Claro, o andar de baixo não escuta. Fica só o psicológico, a mente fica voltado para as coisas do corpo. Não quer saber do mundo espiritual. E quando quer, quando sobra tempo, quando, né, não tem muita preocupação, aí vai lá e tudo bem. É assim a vida. Né? O emocional e mente inferior são desajustados. A nossa mente é desajustada, é uma mente que capta muita coisa, a nossa identificação é ainda muito com o corpo e com o prazer, com as paixões, com os desequilíbrios emocionais. Então, essa é a nossa situação, é o nosso retrato. E o ego, que é o eu, né? Não o eu profundo, mas é o eu, ele toma conta de tudo isso e ele acha que está fazendo sucesso e ele precisa se defender. A Grace acabou de colocar aqui uma mensagem muito incrível, que é só isso que está falando do ego se defendendo. Né? Você olha para a pessoa, você vê um defeito, aquele defeito é seu. Você tem, por isso te preocupa, mas você se defende. Então, as defesas são as defesas que o ego cria para sobreviver com o que ele tem. Porque um dia o ego vai entender alguma coisa do andar de cima, vai perceber e ele vai se transformar, ele vai se ligar ao eu profundo. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo é desajustado, desequilibrado. Essa é a nossa grande doença. Em resumo, o andar de cima. O andar de cima você tem a inteligência, a vontade, a intuição, tem o espírito. Né? Tá lá.
cheio de potencial, cheio de sementes para você cultivar, para você criar, como a parábola do semeador, dar fruto, né, de uma forma, de uma analogia. Está tudo ali, esperando o quê? Que o mundo psicológico, a tua mente, alcance aquilo e traga essas sementes para que você comece a trabalhar no mundo físico e no mundo psicológico. Mas isso é um processo que não vem de graça. Isso vem porque você vai buscar. E você tem que estar preparado para isso. O andar de baixo é a mente inferior, são as emoções, é o ego doente, né? E esse trabalha comandando tudo, esse ego, e não está nem aí para o andar de cima, não está preocupado, e vai tocando a vida assim. E as ações na vida são em desalinho, em desordem, né? E a consequência disso? Qual é a consequência disso? A consequência é o mundo em que escolhemos para viver. Por quê? Você é uma parte do mundo, o outro é uma parte do mundo, o outro também. Todos estão nesse mesmo barco, com raras exceções, a grande maioria na mesma situação, um pouco pior, um pouquinho melhor, mas esses são os que constroem o que? O mundo que a gente escolheu para viver. Né? Não adianta, como diz o outro, chorar pelo leite derramado. Os 3 tesouros da saúde, os 3 construtores. Tá? E nós vamos falar disso. Já falamos dos 3 tesouros e os 3 construtores. Quem é que constrói em cima do tesouro? Pensa assim, você tem os mundos, o seu tesouro, a sua vida dividida em espiritual, psique e fisicalidade, ok. Cada um deles requer uma coisa. O espiritual requer evolução espiritual. A psique fica ali brigando para onde eu vou, mas vou ficar com a fiscalidade, porque é aqui que está o negócio. E aí você precisa entender que a fiscalidade, a psique e a sua questão espiritual, todos precisam de nutrição, movimento e harmonia. Nutrição, tudo aquilo que o tesouro ou o mundo, né, utiliza para a sua vivência. Movimento, todos os movimentos que o tesouro ou o mundo executa. Ou seja, que movimento? Todo movimento. Se você falar de fisicalidade, é 1000 coisas. Se você falar de psique, também. Se você falar da parte espiritual, também. Então, você tem os 3 tesouros e os 3 construtores, que é a nutrição, movimento e harmonização. Eles vão trabalhar com a sua ação, nós vamos explicar isso, que a ação você toma na nutrição, no movimento, na harmonia. Você toma em cada um deles. Você tem que fazer isso em cada um deles, né? Como a gente não faz nada disso, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe. A gente como diz o outro, vai caminhando, né? Vai caminhando, aí a gente percebe que as doenças, os males do mundo é a desordem. É a desordem, né? É a desordem do mundo e estar meio vivo, meio morto, que a gente já explicou. Ok? Nós vamos fazer uma coisa rápida aqui. Nós vamos dar uma paradinha de 5 minutos antes do Fred entrar, logo depois o Fred vai entrar, para que a gente faça algum comentário dessa introdução, antes do Fred entrar aqui. Quem quiser abrir abre a tela, abre... Gente, boa noite, agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade, agradecendo a Grace Urruela. A gente vai falar um pouquinho sobre fisicalidade, né, o mundo físico, o tesouro, né, físico. E antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução, que seria um retorno à aula passada do Ruela, né, ou ao vídeo número 1 dessa sequência de 4 vídeos de saúde e doença, que está na sequência dos vídeos do canal do Ruela, que não é o Sobrevivente Quase-Humanos, é a outra sequência de vídeos, Ruela, como é que chama? Humanos Cidadãos do Cosmo. Humanos Cidadãos do Cosmo, exatamente isso. Então, são 4 vídeos sobre saúde e doença, e o primeiro vídeo ele fala daquele histórico de como a doença, de como chegou nessa situação que a gente está hoje, e fala sobre a figura de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto não se tem a data precisa que ele viveu, e alguns ainda acreditam que ele nem sequer tem existido. Então, essa é uma representação de Hermes Trismegisto, né, na época do Antigo Egito. Ele
foi um sábio que, de tamanha importância, ele ganhou esse status de divindade, de Deus. E essa é a representação que o Antigo Egito dava para ele, que é esse homem segurando o bastão e com essa cabeça de pássaro, com esse bico longo. E esse bico tem a função exatamente dele pescar, dele ter a qualidade de escolher as informações, que nada mais é que o atributo que o Ruela comenta da inteligência, que a inteligência seria a capacidade de você escolher, né, de você pescar as informações. Então, Hermes Trismegistus, ele tem essa simbologia, ele é conhecido como Deus Tote, e os textos deles, eles tinham assim, todo mundo tinha conhecimento desses textos, principalmente do Corpus Hermético, que é um dos textos deles, só que ele era meio que clandestino. O pessoal, quando se associava ao Egito, tinha muita mistificação, então tinha um poderio muito grande da igreja, né, de impedir esse tipo de coisa. Então eram os textos mais ou menos clandestinos, e essa clandestinidade perdurou por muito tempo. Em 1908, então lançaram um livro ainda de autor desconhecido, que eu acho que a pessoa ainda talvez tivesse medo, né, chamado Kybalion. Kybalion é uma associação dos textos do Corpus Herméticos e da Tábua de Esmeralda. Em 1908 foi lançado esse livro, né, que são nada mais que os 7 princípios, né, as 7 leis do hermetismo, né? Então, dentro dessas 7 leis do hermetismo, o Ruela comentou sobre a 5ª lei, que é a lei do ritmo, né, que aí é a lei do pêndulo também. Passando um pouquinho do Egito mais para a parte no próximo slide, seria a parte da Grécia e de Roma. É bem plausível que Platão, ou mesmo Pitágoras, os grandes sábios da Grécia, eles estiveram no Egito. Então, eles trouxeram muito da sabedoria do Egito para a Grécia. Só que, para representar, o Deus Tote, né, ganhou esse tipo de representação na Grécia, né, porque eles eram grandes estudiosos, né, e a racionalidade deles não entenderia, né, eles eram extremamente racionais, então a racionalidade deles não entenderia essa representação egípcia de Hermes Trismegisto. Então, você veja que esse deus Hermes, ou mensageiros dos deuses, e o Mercúrio em romano também, você vê que nessa imagem ele está segurando o bastão ou caduceu. E nesse bastão a gente tem exatamente a representação do que é o homem, a representação do homem, que é essa introdução dessa aula do Ruela, né? Que pode passar para o próximo, Ruela, que seria essa parte que a gente tem, os 3 tesouros, esse bastão de Hermes, né? Você vê que é exatamente essa representação do homem na sua fisicalidade, na sua psique e no espiritual, ou seja, o mundo físico, o mundo psicológico e o mundo espiritual. E aqui o Ruela dá como o tesouro físico, o tesouro psicológico, o tesouro espiritual, né? Então, você vê que essa frase do Ruela, que a causa de todos os males é a desordem desses mundos, é estar meio vivo e parte morto. E eu acrescentei uma frase aqui, que é: espero que quando a morte for ao seu encontro, você esteja vivo, que sintetiza bastante do momento que a gente vive hoje, né? Que a gente está hoje, nesse estado de zumbi, né? Que a gente, né,
tem a nossa atividade do nosso corpo, mas está completamente desligado do nosso mundo, do mundo espiritual, principalmente, né? Então, essa relação dos três mundos é uma coisa muito dinâmica, eles são sempre interligados, né? E o funcionamento desses três mundos vai sempre depender, está diretamente ligado aos três construtores, né, que o Ruela comentou. Seria a nutrição, o movimento e a harmonia, né? Então, nutrição, tudo aquilo que o tesouro, o mundo utiliza para a sua vivência. Em si, tratando de fiscalidade, pode passar para o próximo, Ruela. Você vai ver a fisicalidade, a nutrição ainda, aqui, vamos dizer, tudo o que a gente utiliza para manter o nosso organismo, né? Pode passar para o próximo, Ruela. Então, você vê, assim, a nutrição seria aportes essenciais para a manutenção do nosso corpo físico, né? Para você manter, sobreviver. Ar, água, alimentos, que a gente pode até dividir de uma forma bem simples em construtores, reguladores e energéticos. E aqui lembrando mais uma vez que os mundos ou tesouros eles estão interligados e em constante relação. Por isso, somos também nutridos ou alimentados pela nossa psique e pelo nosso espírito, né? Aí a gente passa também para movimentação, né? Pode passar para o próximo. Né? O que seria a movimentação? Logo ao nascer, você já começa a parte da movimentação, né? A primeira coisa que você vai fazer quando nasce, você é clampeado o cordão umbilical no momento do nascimento, você não tem mais uma relação com a sua mãe, quem que nutria você na sua vida intrauterina era a placenta. Você cortou o cordão umbilical, você não tem mais nenhum tipo de relação com a sua mãe, né? Relação física, né? Então, o que acontece? A partir desse momento, você está respirando por conta própria, você está chorando, né? Então, você está respirando. Então, esse é um dos primeiros movimentos, né, que você involuntariamente está aprendendo, né? Você vai fazer com que o ar entre e saia dos seus pulmões, né? Então, esse é um movimento. Então, todo esse movimento, ele envolve, né, o mundo físico, ele vai envolver movimentos involuntários que nos permitem manter o que eu chamo de homeostase, é o termo mais científico para equilíbrio em relação ao meio ambiente ou natureza, o que não vai manter equilibrados em relação ao meio ambiente. E envolve adequado funcionamento dos aparelhos respiratórios, cardíaco, circulatório, e as respostas são controladas e adequadas pelo sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema que faz com que a gente respire, que a gente, com o nosso coração bata, que a gente, em reações de medo, a gente solte faça uma descarga adrenérgica, né, que você fique pálido. Então, tudo isso são movimentos que são involuntários e são controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo. Ao passo que os outros movimentos involuntários nós vamos aprendendo, né, com o passar do tempo e faz parte da nossa vida diária, né? Que é o nosso despertar, as coisas que a gente faz dentro de casa, o caminhar, andar, o dirigir, o se deslocar para o trabalho, tudo isso envolve a nossa movimentação do corpo físico, né? Então, só lembrar que, por exemplo, só para citar um exemplo, durante o nosso período de sono, toda essa parte do movimento, ela diminui de intensidade. Então, você respira, a sua frequência respiratória diminui, a sua frequência cardíaca diminui, porque você entra praticamente num estado de repouso, onde o consumo de oxigênio das suas células vai diminuir ao máximo, né? Então, você vai respirar o suficiente para você se manter dormindo, né? A sua frequência cardíaca também diminui, né? Tudo isso faz parte do movimento, né? E agora a gente passa para
a questão da harmonia, né? Pode voltar aquele texto, isso, exatamente, a harmonia. Esse daí mesmo. É exatamente o que, quando, como e quanto, né? Então, se você for pensar em matéria de alimentação, vamos supor, assim, eu costumava fazer uma brincadeira quando eu trabalhava aqui no Hospital Escola de Taubaté, fazer uma brincadeira com os alunos que as piores invenções do homem são o sal, açúcar e pólvora, né? Então, assim, só para ter uma ideia de quanto sal e açúcar, o quanto a quantidade, como você ingere isso, a hora que você ingere isso, né? Isso daí, qualquer tipo de excesso, né? Você pode acarretar diversas doenças, né? Ainda em relação à harmonia, eu gostaria de chamar a atenção, né, que às vezes a gente pega muita informação, né, da internet ou muita informação de pessoas. Por exemplo, eu estou fazendo tal dieta ou estou seguindo tal ordem de um médico e acha que aquilo serve para você também. Isso daí realmente é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, porque isso daí não é muito adequado, né? Então, se você, por exame qualquer, eu estou com açúcar um pouquinho elevado, não é só cortar o açúcar da sua dieta. Você vai ter que ir a um médico, principalmente ou um endocrinologista ou um clínico, e se informar a respeito disso, né? Como que eu vou adequar a minha dieta, quanto que eu vou adequar a minha dieta, a minha ingestão de açúcar, a que horas que é melhor eu ingerir o açúcar. Então, tudo isso, né, vai ser passado para você por um médico. O mesmo vale, por exemplo, para exercício físico. O quanto que você faz de exercício físico, qual a quantidade, o que você vai fazer. Existem vários especialistas de educação física, fisioterapia, que podem passar todo esse tipo de informação para você. Então, a gente tem muito esses costumes, né, de a gente achar que uma aula boa da internet já é suficiente para resolver os problemas que você tem. Na verdade, não. A gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa. Vou só citar um exemplo, que tem uma medicação da moda, né, da família que a gente chama de glutidas ou liraglutidas. Essa medicação chama Ozempic. Ozempic é uma medicação injetável que você toma, hoje ela já está disponível até via oral, e ela é usada exatamente para diabéticos, porque essa medicação vai fazer com que a sua digestão se retarde ao máximo. Então, você fica com aquilo que você comeu, uma quantidade de horas muito grande dentro do seu estômago, não absorve. Então, aquilo te dá uma sensação de saciedade, uma sensação assim, de plenitude gástrica, e você acaba comendo menos, porque essa medicação vai fazer com você... Tudo que você come fica praticamente parado no seu estômago, né? Então, não vai para frente. E o que acontece? Você come menos, você acaba perdendo peso. Então, essa medicação simplesmente virou moda. As pessoas compram e usam de uma maneira assim, não vou dizer indiscriminada, mas uma maneira assim, não adequada, né, para o seu peso, para a estrutura, só com o objetivo de perder peso, objetivo estético. E a pessoa não sabe nada de efeito colateral e o perigo que ela pode estar levando para si, né? Então, gente, essa parte de harmonia, né, que envolve também a movimentação, né, a quantidade de movimento, de atividade física diária que você é suficiente, o quanto que você faz isso,
Se você se excede, você acaba tendo lesão. A gente tem um exemplo de um filme com Will Smith, que era um cientista, e esse cientista, ele descobriu que os jogadores de futebol americano, alguns dos jogadores acabaram desenvolvendo uma doença neurológica que acarretava dores de cabeça assim, insuportáveis, né? E por que isso acontecia? Como que eles desenvolveram essa doença? Porque os jogos, a quantidade de vezes que eles batiam a cabeça, que eles traumatizavam a cabeça nesses jogos, né, do futebol americano era imensa. E isso acabava levando ele a ter esse tipo de problema neurológico gravíssimo e incurável, né? Então, esse filme conta toda essa história, o desenrolar, o processo, porque a NBA, não, é a NFL, que é a Liga de Futebol Norte-Americano, ela escondeu essas informações do público durante muito tempo, né? Então, visando exatamente o grande interesse econômico da Liga de Futebol Americana, né? Então, essa parte da quantidade de movimento que você executa também seria bastante interessante você ter auxílio de pessoas qualificadas para isso. Você tem hoje profissionais de educação física que são formados e têm mestrados e doutorados nessa área de movimentação, tá? Bom, tirando essa parte da harmonia, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, né, da minha vivência como médico anestesista. Vou trazer um pouquinho dessa parte minha da vivência como médico anestesista nos últimos anos, que eu sou católico, né, venho de famílias católicas, eu tenho inclusive um tio, Pedro Lopes, que já é falecido, ele foi padre aqui na cidade de Taubaté durante muito tempo, famoso até, e no ano de 2019, eu comprei o livro O que é o Espiritismo, e a partir daí, né, também eu comecei a frequentar o curso básico 1, administrado pelo Newton Mark, né? E em 2020 eu passei por 2, né? Que já com ela, e foi logo no início de 2020 quando veio a pandemia, né? Então, esse é um pequeno histórico do que é a minha vida hoje, de como eu entrei para a doutrina espírita, para o conhecimento do espiritismo. Mas o que eu tenho para passar, assim, é que pelo menos nos últimos 2 anos, quando a minha dedicação ao estudo, às aulas bem maior, a minha relação com o médico, como médico, em se tratando dos pacientes que estão sob os meus cuidados, ela mudou, assim, não drasticamente, mas mudou muito, né? Então, eu passei a ter uma visão muito mais humanista da situação, né? Então, você parte do princípio que, né, a pessoa que está sendo, né, sobre os cuidados médicos está extremamente fragilizada, né? Então, são diversas situações que o Espiritismo me ajudou muito a encarar, né, o ser humano ou a pessoa ou o paciente de uma maneira muito mais humanizada, muito mais bem diferente de como eu agia há 5 anos atrás, né? Então, eu vou só citar 2 casos que eu acabei anestesiando, só para a gente ilustrar a importância, né, das condições que as pessoas chegam até a gente, né? Então, um caso era uma pessoa de 42 anos, uma mulher,
né? Que ela ia ter que submeter uma instalação de um catéter de diálise, de hemodiálise no caso, e ela tinha, já que com 42 anos, eu não sei qual foi o motivo, ela perdeu a funcionalidade completamente dos rins. Então ela tinha que se submeter à diálise. Mas o que me marcou profundamente, de uma maneira muito profunda nessa pessoa, que a gente ia fazer uma visita, uma avaliação pré-anestésica dela no quarto, a pessoa, ela tinha um sorriso contagiante, era uma coisa radiante, ela estava sempre para cima, sempre sorrindo. Era uma coisa assim ela tinha a capacidade, com aquela postura, com aquela energia, me dá um choque de me mudar completamente, porque era uma pessoa que estava numa situação de vida tão ruim, né? Porque a situação do doente renal crônico é extremamente complexa e grave, que vai ter que fazer hemodiálise pelo menos 3 vezes por semana. Então, é uma vida muito ruim, né? Vamos dizer assim, cheio de problemas, cheio de percalços, cheio de complicações. E essa pessoa me marcou muito pela a maneira como ela encarou isso. Aquilo me chamou muita atenção. Era sempre sorridente. Eu não conseguia e ela passou, ela fez mais de um procedimento, fez 2 ou 3 procedimentos. Eu tive a oportunidade de anestesiá-la 2 vezes e nunca mudou. Sempre, eu não conseguia ver nenhuma face de tristeza nela. Então, esse é um caso que eu gostaria de trazer. O outro caso, esse foi um pouquinho mais recente, foi de uma senhora também por volta de 40 anos, e ela tinha uma situação clínica que a gente chama de trismo. Se tiver algum dentista, ele vai saber o que eu estou falando. O trismo é uma incapacidade da pessoa quase total, a abertura da boca fica extremamente limitada. São condições patológicas que levam a isso, então toda a musculatura da face da pessoa entra numa espécie de espasmo, de uma contratilidade tão forçada que ela não consegue abrir. Não consegue abrir ou abre uma quantidade muito pequena, né? Então, essa pessoa tinha que fazer um tratamento dentário sob anestesia geral, porque ela não conseguia abrir a boca, não conseguia ir ao dentista. Então, ela tinha que fazer um tratamento dentário de urgência, porque essa situação ela já estava tendo infecção no dente, e essa infecção poderia se agravar a ponto de levar a ela ter uma meningite, né? Então, ela foi para o centro cirúrgico, fiz anestesia, tudo. A cirurgia durou assim mais ou menos 1h30, e o cirurgião, né, que é o cirurgião bucomaxilo, ele me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: olha, ela não tem trismo, a situação dela é tão grave que a mandíbula dela está completamente congelada, é uma situação que a gente chama de anquilose. Então, ela não consegue mais, a mandíbula, que é essa articulação da mandíbula dela, ela praticamente está travada, está como se estivesse engessada. Então, a pessoa não conseguia mais abrir a boca. Tá. Essa situação, quando a doente despertou da anestesia, foi uma situação bastante assim angustiante, né, para mim, porque quando ela acordou, recobrou a consciência, em alguns minutos ela começou a chorar, e chorar convulsivamente. Chorava e pedia ajuda, desesperada, né? Chamava a médica que auxiliou a cirurgia, ela conhecia, ela chamava, pedia para a médica ajudá-la, e eu, nessa situação, tentava acalmá-la, tentando descobrir o que estava acontecendo com a paciente, porque era um despertar, uma maneira de acordar muito inusitada para mim. Então, aos poucos, eu fui conseguindo conversar com ela,
E eu perguntava, mas por que a senhora chora tanto? A senhora está sentindo dor? Está sentindo dor? Tem algo incomodando para a senhora? Ela falava assim, eu tenho dor, doutor, eu tenho dor, mas o que dói é o meu coração. Aí você fica até assustado, mas será que ela está tendo um infarto, alguma coisa assim? Não, ela não estava tendo um infarto. Geralmente, realmente ela estava tendo uma dor, né? Mas era uma dor, né? Porque ela estava passando por uma situação familiar extremamente pesada, com a filha de 17 anos, num grau de usuário de droga extremo, e já tinha tentado suicídio, né? E essa pessoa não parava de chorar porque ela não queria ter acordado. Essa é a verdade. Essa pessoa, ela queria ter ficado dormindo o tempo que fosse, para ela não ter que cair, levar o choque de realidade dela de novo, né? Então, uma coisa que, olha, não havia acontecido isso comigo antes, porque normalmente as pessoas que vão submetidas a qualquer procedimento com anestesia geral, elas têm os medos principais. Um medo da pessoa não acordar, e outro medo que a pessoa tem, ela tem medo de despertar no meio da cirurgia. A pessoa às vezes tem pânico desse tipo de situação. E isso que aconteceu comigo foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Então é um extremo muito grande, que o quanto a carga da vida da pessoa, o sofrimento psicológico e emocional dela estava afetando a vida dela. Então, assim, a gente não tem assim ainda a capacidade de quantificar o que o que o psicológico dela trouxe para o físico dela, que é essa incapacidade de mover, de movimentar a mandíbula. Mas a gente sabe que grande parte desse sofrimento dela, dessa condição física dela, veio exatamente dessa condição psicológica, né? Não dá para dizer quanto, mas tem uma contribuição bastante significativa disso, né? Então, esses são dois extremos, né, que a gente encontra na nossa vida. Eu trouxe aqui como exemplo de como a vibração, o espiritual, né, o espiritual não, o psíquico afeta a pessoa no seu dia a dia, ou afeta a pessoa na doença em si, né? Então, eu acho que, eu não sei quanto tempo durou essa apresentação, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu não sou, assim, eu venho de uma família de professores, mas ainda tenho que treinar um pouquinho essa dicção, não só a dicção, mas a maneira de passar as coisas. E para mim é uma experiência muito valiosa. Eu espero que eu ter inaugurado esse ano essa pequena contribuição possa fazer com que os outros também se encorajem a fazer esse tipo de coisa, porque é muito bom. A gente pesquisa, a gente vai atrás de um monte de coisa e incentiva a gente bastante a estudar. Eu, mais uma vez, agradeço. Se nós é que agradecemos, Fred. Alguma pergunta a respeito tanto da parte médica ou da parte, né, que envolve a aula, eu estou à vontade, mas senão vou acabar chegando em muita coisa do Ruela. Só que gostaria só de acrescentar dessa coisa de causa e efeito. Esse, na verdade, é a sexta lei, o sexto princípio do Hermes Trismegisto, né? Então, quem tiver a oportunidade, no slide eu coloquei a aula da Lucilena Galvão, do Caibalion, que ela fala exatamente sobre os 7 princípios. Toda essa introdução que eu dei, ela é muito boa essa aula. A aula dura
1 hora, mas vale muito a pena. Tá? Então, o sexto princípio a gente acabou falando um pouquinho hoje, né? E ela vai se aprofundar muito mais na parte do karma, né? Então era só isso, gente. Obrigado mais uma vez. Bem, Fred, nós que agradecemos pela sua explanação muito rica, sobretudo esses casos reais que você trouxe, só vem a confirmar o quanto a nossa vibração, o nosso interior, o nosso estado espiritual está diretamente ligado ao nosso físico, né? Independente de você estar no seu melhor estado de saúde ou não ser algo tão grave, o seu estado psicológico, o seu estado espiritual afeta. Como vimos, a senhora que estava muito comprometida e mantinha o sorriso nos lábios, até comovia as pessoas, os médicos, as pessoas que conviviam com ela. Ao passo que a outra, grave também, mas não uma gravidade, talvez até essa gravidade influenciada por essa falta de vontade de viver, devido também a essa energia, a esse lado emocional. Isso tudo é um alerta para todos nós de como nós vivemos as nossas dores. Nós falávamos que, em outro momento, que até para sofrer é preciso que nós tenhamos dignidade. A dor é inevitável, sim, mas o sofrimento, esse desespero, isso tudo, cabe a nós a gente escolher como, a gente decidir como viver, e com isso, de acordo com a nossa escolha, nós passamos melhor ou pior pela nossa dor. Muito boa a sua explanação. Então, os seus parentes, professores, deixaram uma cargazinha para você muito boa. Pode, por favor, prepare mais coisas para nós e todos os outros que quiserem. Nós vamos abrir uma tabela para que vocês se candidate a falar 10 minutos. Hoje o Fred deu uma aula um pouquinho mais longa, que se fez necessário, foi muito importante. Mas eu queria que as pessoas abrissem as câmeras e quem fosse querer fazer pergunta, comentário, que entendeu, qualquer coisa, nós ainda temos um tempo aqui. Bem, enquanto as pessoas animam a abrir a câmera, falo eu. Eu também, na minha profissão, também tenho oportunidade, como professora também, de ter vivenciado muitos casos em que o envolvimento emocional como que influencia diretamente no comportamento, na saúde, no todo do ser, né? E é isso, gente, nós precisamos estar sempre atenta, né? Inclusive a página que eu sugeri também tem tudo a ver com isso, né? E que nós estejamos alerta e que possamos trabalhar em nós o auto-amor, o auto-respeito e, consequentemente, nós teremos mais saúde espiritual. Embora muitas vezes nós tenhamos problemas físicos, né? Devido muitas vezes dos nossos karmas que nós trazemos, mas podemos passar sim de uma boa forma. Tivemos exemplo aí dessa moça que passou com louvor nas provas delas, né? Gente, vamos lá, vamos falar aí. Eu sei que vocês devem estar com algumas questões, alguma coisa, por favor. Vamos aproveitar o tempo. Vamos lá, Letícia, por favor. Eu tenho muita... Só um minutinho, Luiz, só um minutinho, que a Letícia levantou a mãozinha aqui. Vamos dar... ela levantou. Então vamos lá, Letícia, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, olha, ouvindo essa aula, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu me sinto muitíssimo culpada. Eu tenho uma doença autoimune, fibromialgia, e também sou diabética. E durante essa minha vida de diabético, eu desenvolvi uma doença chamada neuropatia,
mas ela não é neuropatia nas mãos e nos pés, ela é neuropatia na pele. Então, quer dizer que qualquer toque choca. E eu fico sempre me perguntando, me examinando, olhando minha vida passada e tudo que eu fiz, eu vejo que não sei aonde foi que eu desenvolvi tudo isso. Mesmo na diabetes, eu sempre fiz tratamento e sempre obedeci muito certinho a regra do regime, né? De não comer açúcar, trigo, arroz, todas essas coisas. E eu fico sempre me sentindo muito culpada, porque eu sei que tudo isso é minha culpa, somente minha culpa. Isso daí choca bastante. Eu acho que vai ajudar eu a ter mais uma crise. Boa noite, gente. Letícia, é assim, a gente quando olha para a doutrina espírita, a gente tem um capítulo que se chama das aflições, que Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E lá você tem a justiça das aflições, as aflições anteriores a essa vida e desta vida. Não é muito importante a gente saber se isso é o que eu fiz ou o que eu não fiz. Não, já foi. O que importa é assim, nós estamos vivendo uma situação em que tem uma doença instalada e a gente faz tudo para melhorar e ela melhora ou não melhora, porque às vezes a doença é a cura. E essa foi a primeira frase que eu coloquei aqui quando a gente começou. Vamos falar semana que vem sobre isso. Não, assim, a cura sim, na semana que vem não, mas assim, o que eu coloquei, a primeira frase, a doença é a cura. Como é que a gente interpreta isso? Que muitas das vezes a gente tem uma doença e é difícil a gente entender isso, porque não é bom, é uma coisa, como assim? Mas aquela doença nos ajuda a viver coisas que se a gente não a tivesse, talvez a gente não vivesse. Como a gente vai saber? Mas o fato é, se a gente tem aflição de várias maneiras, ou psicológica, ou física, ou doença mental, o que for, Jesus é muito claro. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Como? Ele vai tirar a doença? Não, não vai. Ele vai nos ajudar a passar. Nos exemplos que o Fred colocou, existia duas situações. Uma pessoa que era um aflito que estava indo em direção a Jesus e a outra que não. Porque a outra queria morrer, queria fugir de uma dificuldade. Não vou avaliar a dor de uma pessoa. A dor é uma coisa de cada um. E só cada um sabe o tamanho. Mas também tem que entender, não se coloca mais peso do que a pessoa pode suportar. Também a gente precisa compreender isso. Mas o fato é, nós sofremos, todos sofrem, mais ou menos, e cada um sente isso de uma forma ou de outra. Mas a regra é simples. Se você busca sofrer sem ficar preocupado em se culpar, sem ficar preocupado na vida para isso não importa. Importa é assim, é o bem sofrer, mal sofrer e bem sofrer. O bem sofrer no sentido, olha, eu vou me cuidar, às vezes eu vou reclamar da dor, não é problema. Às vezes está doendo muito, vou tomar um remédio, mas eu sei que eu estou passando por isso, como muita gente passa. Eu não fui agraciado com um prêmio, nada disso. É uma parte da minha vida. Como castigo. Não, não é castigo. É uma parte da minha vida, nesta vida, que eu vou ter que passar por isso e vou tentar passar de uma forma que, quando eu chegar lá no plano espiritual, aquilo foi fechado o assunto. E não ficar como um assunto em aberto para uma próxima vida. Ou seja, fechar o assunto é o bem sofrer. Não é sofrer feliz da vida, rindo e brincando. Não é isso. É sofrer compreendendo que o sofrimento tem um motivo e buscar viver da melhor maneira possível, mesmo com essa dificuldade, que não é fácil, né? Mas é assim que é colocado lá no Evangelho, justiça das aflições, tá? Eu vi que o Nicolete. Luiz, pode falar. Então, eu vou fazer um comentário aqui a respeito do discurso do Fred, né? Eu acho muito interessante pessoas que convivem na área médica, principalmente, assim, numa situação de ter, assim, um desenvolvimento espiritual, né, sobre isso.
porque imagina um local de muita aflição, né? A gente depara com diversas pessoas em diversos estados, né? E ter esse contato, poder sentir a pessoa em si, isso é magnífico, né? E eu tenho muito disso, certo? Então eu não trabalho na área médica, mas eu, assim, indústria, mas eu sinto, por exemplo, às vezes eu estou num ambiente que sinto toda aquela energia, às vezes eu acabo levando um fardo disso no dia a dia e acabo arrastando isso durante a semana, né? E descarrego isso praticamente quando eu estou na missa. Então eu sou católico, né? E tenho muita curiosidade do mundo espiritual, por isso eu faço esse curso, aprendo muito com ele, inclusive sobre mim mesmo, né? Durante todo esse período aí que vivencio, acompanho, né? As aulas. Inclusive no início eu tive muitas dúvidas e eu tirei muitas delas com o professor do curso, o Básico 1 lá, eu esqueci o nome dele. Poxa, Newton. isso, Newton. Eu converso muito com ele, inclusive tem hora que dá um branco, até esqueço o nome dele. Então ele me orientou a certos momentos assim, de como eu deveria portar, o que fazer, porque eu falo, poxa, o único que vai me entender nesse momento é o Newton, é para ele que eu vou apelar. Então, às vezes, assim, era um domingo, numa tarde do domingo, por exemplo, eu incomodando ele com essas coisas, entende? Então, eu sou muito afetado, principalmente quando eu estou em shopping. Parece que eu tenho um período de estar num ambiente desse. E quanto mais eu fico, mais eu vou me afetando. Eu fico muito mal mesmo, fico arrasado. E parece que eu absorvo muito daquilo e carrego isso. E justamente no momento assim que eu estou no ambiente espiritual, que eu consiga, eu já sinto aquilo me tocar e parece que já vem para limpar tudo aquilo que eu saio do local, por exemplo, numa missa no domingo de manhã, parece que eu saio renovado, entende? Então eu sinto mais leve, eu sinto que deixei tudo lá. Então eu acho importante eu, inclusive, estar participando, né? Muitas vezes assim é o próprio ambiente, né? Assim, a relação em si, assim, do padre, ou a homilia, um discurso, algo do tipo. Mas muitas vezes eu sou tocado por algum tema também, entende? É assim, por exemplo, algumas vezes é uma passagem da Bíblia, né, que está sendo lido no Evangelho, e o padre vai fazer a homilia e parece que ele está falando para mim, o negócio é totalmente direcionado. Então, assim, é um mistério todo, eu estar no ambiente, participar de tudo isso, conviver com isso. E realmente, às vezes, o que é mais interessante é quando eu tô totalmente normal e não tô assim aberto espiritualmente para nada, e do nada eu sou tocado por isso. Então vem algo assim que mexe comigo e eu tenho inúmeras reações, eu choro, inclusive, assusta até minha filha de vez em quando, que ela percebe tudo isso, entende? E ela fez até um discurso esses dias para mim, fez um comentário que eu achei muito interessante, né? De eu ser até mais espiritual até que o padre, né? Achei muito engraçado até. Mas, então, assim, no dia a dia eu tenho esses contatos de ambientes, mas agora o Fred trabalhando nessa frente, imagina aí o quanto ele deve vivenciar toda essa situação, né? Quanto deve ser difícil para ele encarar tudo isso, porque a gente sentir tudo isso, eu acho que é muito, assim, é mais intenso ainda, né? Que a gente está em qualquer lugar com diversas pessoas, por exemplo, algumas tristes por dentro que a gente não conhece, outras maioria felizes, né? Mas você trabalhar, por exemplo, no ambiente que, poxa, tá todo mundo ali por algum problema e tá sofrendo com alguma coisa. Então, eu tiro, assim, eu engrandeço muito a atividade assim do Fred quanto a profissão dele em si, né? Eu tenho muito orgulho disso. Fred, você Queria- quer colocar alguma coisa em cima do comentário do Luiz? Não, assim, a Gleice já comentou isso. Eu acho assim, que a vida, em algum momento, depois que você começa a estudar a doutrina espírita, você vê que você foi preparado para esse tipo de coisa, né? Então, e começou cedo, né? Você aprende a estudar e aprende a ter frieza em determinadas situações.
Mas eu só gostaria de complementar que, pelo menos na sexta-feira, eu vejo tem muita situação de alegria, que é a parte que eu faço bastante obstetrícia, né? Então, eu vejo muita criança nascendo, muita coisa boa, muita energia boa vindo ao mundo, né? Isso daí, às vezes, renova bastante a gente enfrenta bastante, a gente sai de algumas situações até mais, assim, empenhado e mais, assim, determinado e com uma energia mais, assim, bem renovada para você enfrentar essas situações que você classifica como até mais drásticas. Isso aí não falta, porque eu trabalho exclusivamente em hospitais, né? Então, trabalho só em hospital. Raramente eu vou fazer atendimento. O meu ambulatório é só avaliação pré-anestésica. Então, são situações assim que a gente passa por extremos, né? Então, e a Gleice já explicou, já falou, fala com muita propriedade, que a gente tem uma preparação especial para isso, né? Então, a gente não deixa de rezar nunca, a gente não deixa né, de pedir auxílio dos anjos, né, para a gente, além de nos ajudar, para a gente também não cair nas armadilhas da maledicência, não começar a falar mal de colega, não começar a falar mal, não entrar nesse círculo, porque existe em todo lugar, né? Esse círculo da maledicência, esse círculo de críticas desnecessárias, esses círculos de julgamentos que a gente faz precipitadamente, né? Sempre a gente julga as situações de maneira precipitada. Então, depois que eu entrei para a doutrina, a gente aprendi de uma maneira muito, assim, gratificante a rezar sempre antes de entrar dentro do hospital, né, e pedir sempre ajuda, rezar Pai Nosso, já sempre, né, e agradecer também, né? Agradecer porque aquilo que eu já tinha comentado com você, a intuição que a gente tem, a mediunidade intuitiva nossa é muito aflorada. É uma coisa que fica muito aflorada. Então, a intuição que a gente tem de a gente estar ali em determinadas situações que poderiam ter se tornado críticas e só não se tornaram críticas porque você estava ali e você agiu da maneira correta e da maneira que tinha que ser feito. Então, o que eu aprendi de toda essa minha vivência no Espiritismo hoje? Alguém me ajudou. Sempre alguém me ajudou. Não tem, assim, eu era até bastante cético em relação a isso, mas depois, cada coisa que foi acontecendo, eu tenho plena consciência que sempre tem alguém ali, deve, né, sempre te ajudando, te auxiliando, né? Só um minuto. Eu queria saber, que a gente já está no tempo, se alguém mais tem alguma coisa a falar, eu queria dar oportunidade para a pessoa poder falar, aproveitar o tempinho que tem, porque senão a gente fecha muito aqui e aí as pessoas acabam não falando. Eu estou refletindo ainda aqui, porque, nossa, são tantas situações que envolvem o emocional e o corpo físico de uma maneira que agora que o Fred relatou aí, e o Luiz Fernando também, a visão dele. Inclusive, Fred, você tem muita emoção nas palavras, viu? Você passa muita emoção mesmo nos seus relatos, né? Então, a gente sente isso, mesmo do outro lado da tela, dá para perceber a emoção que ele traz junto com os relatos, né? E a gente sabe que os médicos, num futuro que eu não sei se vai ser muito próximo, acho que não, né? Mas caminham para isso, que eles ainda vão ter um outro tipo de visão, né? Talvez seja essa visão aí da psique, que vão detectar as doenças através da própria mediunidade, né? Eles são profissionais que têm o dom muito aflorado, né?
Então, espero que esse tempo chegue logo, porque a doença não é só do físico, né? Como a gente está estudando aqui, o emocional conta muito, né? Então, tudo que a gente vive, ou guarda, ou em emoção, né? Que se transforma muitas vezes em sentimento, às vezes não sentimentos muito construtivos, né? Que a gente tem que lutar para isso, para a gente sempre estar transformando as nossas emoções, olhando pelo lado que o sentimento seja um sentimento construtivo, né? A gente olhar com outros olhos, ter uma visão diferente nas piores situações. Eu acho que isso influencia muito, né? Então, parabéns aí pela explanação, teve muita emoção, né? E eu gostei de saber, eu não sabia que o Luiz Fernando era católico, Luiz Fernando Nicoletti, né? Eles chamam católico, eu fui católica há muitos anos, né? E eu também tive um processo de transição difícil, demorado, e até hoje eu acho que, assim, é porque a influência do catolicismo é muito grande na gente, né? Então, a gente, desde pequena, então eu sofri muito, mas no momento que eu acho que eu fiz a escolha mesmo, aí as portas se abriram de uma maneira, né? Que cada um tem o seu tempo. Então, eu fiquei feliz de saber que ele está nesse processo, né? Estudando o espiritismo e, ao mesmo tempo, se dedicando, né, na sua religiosidade, que é importante, né? E fiquei feliz, curioso de saber. Então, é Muito isso. bem, gente. A gente vai indo. A gente está chegando aqui no final. A Grace vai fazer um comentário aqui. Deixa eu fechar aqui. Ok, vamos lá. Então, gente, como comentário final, né? Pegando o gancho no que a Cecília falou, do Nicoletti também, a maior parte de nós veio do catolicismo. Eu também estudei colégios de padre e tudo mais, mas sempre questionei, sobretudo, a questão da justiça divina, sobretudo em relação a crianças. Uma vez eu questionei com o padre, o adolescente, falei, padre Gregório, um padre espanhol, falei, se Deus é tão bom, tão justo, tudo bem para adultos, né? Mas por que tem criancinhas que nascem, às vezes, de pais saudáveis, às vezes já nascem doentes? E aí ele questionou, colocou para mim que eram os mistérios da fé, que era para os pais sofrerem de alguma forma. Aí eu rebati com outra pergunta. Mas, poxa, se os pais precisam sofrer, Deus vai fazer a criança sofrer? Aí o padre virou para mim e falou que é nos mistérios da fé. Então, né, ele não sabia, não tinha argumentação das leis da reencarnação. E ocorreu comigo que um dia, eu ainda católica, fui assistir uma palestra espírita, convidada pelo Ruela, era uma menina ainda, 18, 19 anos, e quando chegou lá, quando eu ouvi a palestra, eu percebi, não tive dúvida, nem um segundo a mais, que eu era espírita. Então, o meu vínculo para respeito, família toda de católico, acho muito bonito uma missa, mas eu não tive nenhum segundo de dúvida de dar esse clique de transição. Conforme a Cecília falou, Nicolete falou, cada um tem o seu momento, né, de fazer as suas escolhas, as suas análises, né? Em relação, finalizando os comentários do Fred, não tenham dúvidas nenhuma que todas as profissões que trabalham com o ser humano são imensamente ajudados, sobretudo não é a Grace que está falando, o André Luiz informa isso, que os médicos, mesmo os materialistas, os céticos, são imensamente ajudados, porque trabalham com o maior dom que o ser humano tem, que é a vida. Então, aqueles que, tipo Fred e muitos outros, que apenas falam assim, faça de mim instrumento, Senhor. Já está ali, ele já abre todo um campo para que a espiritualidade atue. E essa felicidade, Fred, meu amigo, que você sente às sextas-feiras, trabalhando com as gestantes, nós não, como médicos, né? Mas às terça-feira, a Vanessa está aí, minha companheirinha lá amanhã,
Nós trabalhamos com as gestantes, né, Vanessa? E a felicidade, a gente chora, a gente se emociona. É uma felicidade tão grande, porque, de alguma forma, nós estamos também ali trabalhando, ajudando a espiritualidade, trabalhando com esses espíritos que estão reencarnando, sustentando essas mãezinhas que precisam cuidar, se estruturar para esses filhos. Então, quando o Fred falou, meu olho encheu de lágrimas, que a nossa alegria também é a mesma, não é, Vanessa? Por gentileza, leiam a página, se encaixe e lembre-se todas as vezes que se encontrar em um daqueles itens que a vida de repente nos coloca, lembre-se dessa página, para que a gente consiga cumprir com o nosso objetivo de amanhã nós sermos melhor do que hoje. Gente, antes da gente fechar, nós já passamos, estouramos o tempo aqui, mas eu não queria deixar de falar, nós vamos entrar na psique, mas é importante entender a estrutura do que nós estamos falando, senão a gente fica meio perdido, o que é, como é isso, né? Então a estrutura é muito simples, a gente tem espírito, a gente tem o psicológico e o corpo físico, pronto, isso todo mundo sabe, ninguém tem dúvida. A gente tem 3 construtores, né? 3 construtores, o que é? A nutrição de todos eles, qualquer tipo de nutrição, o pensamento, a emoção, o instinto, a raiva, as virtudes, tudo é nutrição, né? Da psique e do espírito. E tem a nutrição da parte física. Nós vamos falar na psique, mas antes de entrar lá, eu estou sentindo uma necessidade de pegar a harmonização e explicar cada um daqueles itens para ficar muito bem registrado, porque se a gente não entender a harmonização, não adiantou nada o que nós fizemos aqui. Então, o ponto é entender a harmonização, porque a alimentação a gente vai saber, pode esquecer uma coisa ou outra, mas está lá. Mas então nós vamos focar um pouco na aula que vem bastante forte na harmonização, entrar na psique, e depois a gente tem um assunto de conhecimento para falar dentro dessa aula também. É isso. Adorei, Fred, foi excelente, foi muito bom. Gostei muito da página da Grace. Eu acho que ela é uma página que vocês precisam ler e pensar, porque é uma página que chama... de casa hoje, hein? Porque é uma página que, lá no passado, eu gostava muito de consultar o Krishnamurti, e ele falava, o autoconhecimento e se conhecer depende do espelho. É o espelho. O espelho não é um espelho, o espelho é uma pessoa. É o próximo, é aquele que convive, é aquele que te mostra o que você é. Isso a gente precisa compreender, os recados que a vida nos dão, né? Isso é muito importante. Inclusive, eu falei com o Fred que, para o ano que vem, já tem um assunto novo no curso, que é os simbolismos da vida. Como é que a vida conversa com a gente? A gente precisa entender isso. Tem um jeito dela falar. E se a gente não perceber, ela deixa passar. E volta e deixa passar. Então, entender como a vida fala conosco é fundamental. E a gente vai encerrando aqui, agradecendo imensamente a paciência de todos vocês. Obrigado pelas participações. Eu sei que o tempo não comporta todo mundo falar, mas também acho que nem todo mundo quer falar. Alguns querem, mas não falam. Né? Fica ali. Quem quiser abrir a câmera para a gente fazer um print da tela, então, hoje vale a pena. Então, assim, alguém quer falar, mas às vezes não fala porque fica preocupado com o tempo, e aí o que quer falar e fala, se deu bem. Quem quer falar e não fala, paciência. Então, vamos começar a abrir um pouco mais de tempo aqui, só um minuto, abrir um pouco mais de tempo aqui, para que as pessoas possam falar. Eu sabia que a aula de hoje, devido a ter 3 participantes, ela ia gastar um pouco mais, mas tudo bem. Também a gente começou a gravar um pouco antes, então deu uma estourada no tempo. A Maria Cláudia, vocês observaram quando eu falei, vamos fazer o print na tela, já fez. Né, Maria Cláudia? Já ajeitou o cabelo, né? Então vamos lá, meninas. Apareçam para a gente dar o print na tela. Gostei, Maria Cláudia, gostei do tem que ficar bonita, né, para o print, né? Não pode... A gente sai da escola correndo, já dá não pode dar print. Ó, chegou mais um, vamos lá, vamos fazer. Vamos quem lá. Mais? Quem vai aparecer aí? A gente hoje estava merecendo de fazer dar um print aí na nossa tela, né? Vamos lá, gente. Quem mais se arrisca a aparecer aí? Quem está de pijama, não vai aparecer o pijama, só aparece o rosto. Isso. Vamos lá. Depois eu faço o Photoshop.
Você dá um print aí, Rani? Não precisa. Isso aqui já está gravado. Ah, tá gravado? É lógico. Depois eu tiro isso aqui e tá. jogo no print. Gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Um prazer imenso, tá? Eu vou começar aqui, vou parar a gravação já. Um abraço para todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma semana iluminada. E semana que vem, quem gostaria de fazer o 10 minutos, pode ser uma página curtinha, igual fiz hoje, viu? Eu não gastei 10 minutos. Se alguém quiser, entre em contato comigo ou com a Grace, manda o que quer fazer, uma quer página falar curtinha. e a gente discute. Tá? Fala, olha, tem essa página curtinha que eu achei legal, viu, Vanessa? E aí você pode falar, eu vou falar... A Maria Cláudia, eu já vi que ela está pensando em fazer, que ela está rindo ali, olhando e falando, já Cláudia, sei. Assim, ela deve falar, deixa comigo. Semana que vem sou eu. Gente, é isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Mauro. Tchau, Nicolete. Tchau, Carlos. Boa noite. Todos vocês. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.